4 generais e um almirante, parte 2. Na sessão da tarde. Estamos de volta, senhoras e senhores, e muita coisa aconteceu do dia da operação pra cá, hein? Calma, filho da puta. Calma, porque tem coisa que ainda vai ficar pra uma parte 3, essa aqui é a parte 2 ainda. Eles querem foder a gente, Cristiano. Pois é, aparentemente vem uma nova trilogia por aí. Porra, caralho, porra. Pois é, calma, porque nessa segunda parte a gente ainda vai continuar passando pelo restante da decisão do Xandão. E por um pouco da repercussão. E alô, Xandão! Porra, caralho, porra. Pô, não inventa de prender o Bolsonaro antes de sair a parte 3, hein? Pelo amor de Deus. Pra que essa ansiedade, essa angústia? Pois bem, sigamos com a decisão do Xandão. Maridão de Dona Vivi. No celular do Mauro Cid, tem um monte de gente com provas cabais, entre aspas, de fraude nas eleições. E um áudio mostra bem o desespero do Cid. A gente não tem o áudio, a gente tem só as transcrições. Então vamos lá. Cara, esse que é o problema de tudo, essa tal da prova aí. A gente tem 1 milhão de provas já. Eu acho que só eu já conversei com uns 10 caras que tem provas cabais que foram, né? O Coronel Câmara, o FE, que tu conhece, já deve ter conversado com uns 200. A gente analisa tudo, vai levar pro MD, traz o especialista e não tem prova nenhuma. São números que realmente parece que é. Só que você não consegue dizer o que houve, né? Não tem nada. A gente, né, pra esse segundo turno fez muito mais que isso e não teve nada. Nada que você pudesse dizer, olha, teve um movimento, né, diferente aqui nesse sistema aqui. O amigo militar desesperado responde com: o povo tá onde ele pediu, ele prometeu, Cid. Cadê você, Bolsonaro? E lembram daquela live do argentino denunciando as fraudes por aqui? Entre aspas. Por aqui a gente ignorou essa parada aí. Mas o Bolsonaro e os seus aliados espalharam isso. E olha de onde veio o arquivo, na decisão do Xandão. Toca o Vivaldi aí. Ressalte-se ainda que, na data de transmissão da citada live, Tércio Arnaud Tomás encaminhou a Mauro Cid um link para direcionamento a arquivos no Google Drive em que constava a gravação da transmissão ao vivo e versão editada, resumida do vídeo, para facilitar a disseminação dessas notícias fraudulentas e amplificar a ilícita desinformação. Eu acho que até um fake news é válido, com todo respeito. E olha quem também recebeu esse documento. Transparência! Identificou-se ainda que o mesmo conteúdo também estava contido no documento nominado Bolsonaro Min Defesa 6.11-semifinal.docx, endereçado ao general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Então ministro da Defesa, e encaminhado por Mauro Cid ao general Braga Neto, Que é um bosta. por WhatsApp. Que delícia, cara! Medo e delírio. Militares se fudendo! Gostoso demais! O que os caras querem é a nossa hemorroida. O relatório segue dizendo que o Paulo Sérgio adiou o tal relatório das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral porque não havia provas e porque isso poderia enfraquecer a retórica golpista. Isso tem a ver com uma das falas do Bolsonaro da reunião que foi divulgada. Como o áudio tá ruim, eu vou ler em seguida. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas para participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Eles erraram. Para nós foi excelente. Eles se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Eles se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Pô, toda hora é isso, cara. Será que se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. E eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Chato pra caralho. E quando finalmente foi publicado o relatório, os militares concluíram que não era possível afirmar que não tinha fraudes. Eles compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu igual, idêntico. Não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga cultivando. Mas vamos continuar com o Braga Neto. Que é um bosta. Do Medical Group. Toca o Vivaldi aí. No dia 12 de novembro de 2022, antes do horário do encontro, entre 9 da manhã e 1 da tarde, Mauro Cid e Braga Neto trocaram mensagens relativas a uma reunião por videoconferência marcada com o senador Heinze. Vacila, Heinze, vai pra casa do cara e leva o Marcos com você. Reunião que contaria com a participação do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Pois é, senhoras e senhores, Luiz Carlos Heinze. Era uma atriz pornô. Agora bora para um documento da PF usado pelo Alexandre de Moraes.
O senador Heinz, que também integrava esse grupo, usava um documento do Ministério Público Militar Nem existe isso, você tá inventando palavras. que dizia que, como o país estava em GLO para garantia das eleições, o senador entendia que as Forças Armadas poderiam pegar uma urna sem autorização do TSE ou de qualquer instância judicial para a realização de testes de integridade. Sou ousado! O senador encaminhava esse entendimento tanto ao colaborador quanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que repassassem esse entendimento ao ministro da Defesa. E agora vamos passar para dezembro de 22. Olha a mensagem que o Cid enviou para o então comandante do Exército, General Gomes Freire, no WhatsApp. Boa tarde, general. Só para atualizar o senhor, o que vem acontecendo é o seguinte: o presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? Mas ele sabe, ele ainda continua com aquela ideia que ele saiu da última reunião. Mas a pressão que ele recebe é de todo mundo. Ele é cara do agro, são alguns deputados, né? Pois é, o agro. Alguns deputados. Tem um pessoal que não deve estar dormindo muito bem, hein? Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Esse diálogo aí já bastava pra prender o Bolsonaro e o Freire Gomes, ou Gomes Freire. A gente sempre muda, só por desrespeito mesmo. Foda-se. Então a pressão que ele tem recebido é muito grande. Hoje, o que ele fez hoje de manhã, ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerados que o senhor viu e enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido, né? Pois é, o comandante do Exército viu a minuta golpista. E quem diz isso é um tenente-coronel Da ativa. da Ativa. Quem também viu foi o Bolsonaro. Na sequência, o Cid diz que o Bolsonaro quer conversar com o general Teófilo. E depois diz por um amigo militar que o general Teófilo aceitaria desde que o Bolsonaro assinasse. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas. E tamo muito triste que o nome do Malafaia não tenha aparecido nessa decisão, hein? Patati patatá não apareceu. Por isso que a gente fez questão de botar esse cara aí na abertura. Mas agora é hora do show de autoincriminações com Braga Neto. Porra. Como a gente já disse, no breu da trincheira, Braga Neto ouviria a rádio e acenderia cigarro. Digamos que a furtividade não é o forte desse general. E de nenhum outro, né? Mas tudo bem. Lembram do Ailton Barros? Ô Ailton, você sabe, você é um velho colega meu, paraquedista, tu é o meu segundo irmão, né? Primeiro é o Negão, depois é você. Pô, tu sabe do carinho que eu tenho contigo, pô, da nossa amizade. Pois é, não é general, mas é um dos militares envolvidos na confusão da vacina. E já se sabia de umas mensagens golpistas. Mas agora a gente tem a troca de mensagens entre ele e o Braga Neto. Braga Neto, meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Ailton Barros. Então vamos continuar na pressão e, se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Caralho. Braga Neto. Oferece a cabeça dele, cagão, em frente à residência do general Freire Gomes agora. Pois é, também tem uma mensagem do Braga Neto um tanto quanto singela. Abre aspas. Se o Freire Gomes estiver fora mesmo, será devidamente implodido e conhecerá o inferno astral. Muito legal, muito bacana. Muito gentil ele. E no fim das contas, quem é que tá vivendo o inferno astral? Esse bosta Braga que é um neto. Ainda tem um ou outro aí tentando pintar o Freire Gomes como legalista. Mas ele discutiu minuta golpista. Ele fez nota golpista em dezembro de 22. E porra, nem fudendo que é legalista, né? Show! Drogado! General democrata e folclore. Porra, caralho, porra. Freire Gomes Freire. Ele não era legalista, ele só sabia que ia dar merda. Em 50 metros. Tire o cu verde oliva da reta. Bora pra mais uma mensagem do Braga Neto. Senta o pau no Batista Júnior. Povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita. E ele fechado nas mordomias, negociando favores. Traidor da pátria. Daí pra frente. Inferniza a vida dele e da família. Aí tu pegou pesado. Elogia o Garnier e fode o Batista Júnior. Aí depois disso tem um meme, com um título em cima escrito assim, Brigadeiro do Ar Batista Júnior. Aí de um lado tem a foto do Batista, da escolinha do professor Raimundo, escrito Cala a Boca Batista, Batista humorista. Do outro lado tem a foto do Batista Júnior, escrito Honra a Farda Batista, Batista comunista. Comunista! E tem uma longa mensagem do Braga Neto. E aqui a gente vai pedir a ajuda do Guedinho. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Ele mesmo. General Braga Neto conversando com o Cid.
E aí ele diz o seguinte: passarinho que come cu não sabe a pedra que tem. O Tomás foi no Vilas Boas ontem. Tomás é o Tomás Paiva. VB é como é tratado Vilas Boas, ex-comandante do Exército. Obtuso. E aí, acredite, ele deu uma mijada no Vilas Boas e na Cida. Cida é a mulher do Vilas Boas. Agora vai deixar eles mijarem em cima de você? Mijada é um termo pra dizer assim, deu uma bronca. Chulo. Né? Pô, primeiro, é um termo chulo. Termo chulo, isso. O que é Golden Shower? Terminou dizendo que os dois serão prejudicados com as intervenções sem noção que estão fazendo. Pois é, os dois, o casal. Pessoal, aqui ó, de quem que a senhora é a esposa mesmo? Do General Vilas Boas. A esposa do General Vilas Boas, uma celebridade. Tamo junto, pelo Brasil, né? Brasil, selva. Pois é, a casa do Vilas Boas aparentemente é local de conspirata, pra surpresa de ninguém. Na saída ele resolveu abrir o jogo e falou mal de todo o alto comando do Exército. Alto comando do caralho! Filha da puta! Rapaz! Principalmente do Teófilo. Teófilo é um general que a gente vai falar daqui a pouco, que é um dos alvos dessa operação. Isso, alvo da operação de hoje, Estevão Teófilo. Do Barata. Parece até que ele é do PT. O PT? Parece até que ele é PT desde pequenininho. Mostrou que ele tem que estar contra tudo que está acontecendo, inclusive contra a Arruda, etc. Nunca valeu nada. Caralho. A ambição derrota o caráter dos fracos. Ou seja, o golpista, General Braga Neto, dizendo que o legalista... o legalista não tem caráter. Mas vamos lá. Não tem caráter e não tem general legalista também? Não tem. Aliás, revela, ele ainda meteu o pau no Paulo Sérgio. Pirocas, tá ok? Disse que tem que ficar quieto. Paulo Sérgio, ministro da Defesa de Bolsonaro. A Cida, mulher do Vilas Boas, ficou louca. Tá todo mundo louco. Opa! Cida foi muito ativa nesse movimento dos acampamentos em frente ao Exército. Inclusive estava no acampamento em Brasília. Isso. A Cida se retirou da sala. A Cida é uma pessoa que a família militar conhece bastante. Ela é muito ativa, dando ordens, etc, para não botar o artista para fora. Mas que isso? O artista é o atual comandante do Exército. Ah, bom! Que cena, hein, senhoras e senhores? General Tomás esculachou Vilas Boas e a esposa na casa dos dois. Muito bom. Tá certíssimo. Mas ainda assim, tava lá. E denunciou? Não denunciou. O Tomás chefiava o gabinete do Vilas Boas e escreveu aquele tweet emparedando a Suprema Corte. Foi Tomás quem autorizou que o Bolsonaro lançasse a sua campanha presidencial para 2018 lá atrás, ainda em 2014, em plena AMAN, a época chefiada por esse mesmo Tomás. Malditos milicos. Acontece que o Tomás e mais uns 2 ou 3 generais foram capazes de compreender o óbvio. Não havia condições, não tinha como dar golpe, especialmente se os seus colegas generais fizeram do Brasil um pária. Se acontecesse, ia dar merda. Um movimento que não pode acontecer, porque as consequências para essa mesma população que está na rua protestando seriam terríveis. É importante que as pessoas compreendam que nós não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição e que isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, uma desvalorização da nossa moeda, aumento de juros, aumento da inflação e uma economia numa debacle que, consequentemente, traria maus resultados e uma situação muito difícil para toda a população brasileira. E em 22, os americanos mandaram dizer que não ia ter apoio nenhum deles. Eles não deram golpe porque são legalistas ou constitucionalistas? Porra nenhuma. Pois é, esse é o tamanho do buraco. E quem escolhe os novos generais são os velhos generais. Selva! Acho que pode melhorar. Selva! Piorou. E acabou o relatório. Tinha uma coisinha ou outra, mas aí são pormenores jurídicos. Então, vamos voltar com a Adriana. Em relação aos generais Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, 2 dos 4 generais de 4 estrelas que foram alvo da operação da PF ontem, é importante destacar que são 2 ex-ministros da Defesa, um ex-comandante do Exército, que foi o general Paulo Sérgio Nogueira, que aliás passou de comandante do Exército a ministro da Defesa sem escala, em menos de uma semana, e o general Braga Neto, que foi chefe do Estado-Maior do Exército, foi o número 2 do Exército brasileiro, ainda no comando do general Vilas Boas. Então, são 2 figuras muito importantes do ponto de vista institucional. Acho que isso é inédito, pelo menos na nova república. Que beleza! Em relação ao Braga Neto, ficar claro um pouco o comprometimento dele com
com o processo democrático, com o regime democrático e até mesmo com o próprio princípio da hierarquia nas Forças Armadas. Né? Usar os termos chulos que ele usou e ainda ameaçar, né, autorizar que outros oficiais militares e suas famílias sejam pressionados para aderir a um golpe de Estado, de fato mostra bem o tipo de gente que nos governou nos últimos anos. Uma bosta. Não sabe, uma merda. O general Braga Neto tem aí uma folha corrida bastante extensa de descaso com a democracia. Começou com o fato de ele assumir uma função pública ainda sendo, né, militar da ativa, passando pela atuação desastrosa dele na Casa Civil, né, e toda a questão da condução, né, da má gestão na época da pandemia de Covid, e depois a atuação frente ao Ministério da Defesa e aquelas notas todas que ele assinou com os comandantes, com os então comandantes das Forças Armadas, todas afrontando, de certa maneira, o poder político. E o general Paulo Sérgio Nogueira seguiu a escola do general Braga Neto quando assumiu o comando do Exército e depois o Ministério da Defesa. Enfim, os impropérios que ele solta na reunião que foi gravada em relação ao poder judiciário mostra bem que ele também não tinha apreço nenhum à democracia e mostra também essa visão de eles verem, inclusive, um poder da República como inimigo. É aquela frase dele que ele diz que está ali para fazer a linha de contato com o inimigo, um ministro da Defesa dizendo que o poder judiciário é inimigo. Você não pode fazer essas merdas. De quem? Dele, enquanto grupo político, das Forças Armadas que ele estava dirigindo, quer dizer, inimigo de quem? Inimigo, eles eram inimigos da democracia. E eu acho que isso é um pouco cansativo, porque eu tenho falado isso tantas vezes, né, que até é muito repetitivo. Pra caralho. Mas enquanto a classe política e a sociedade civil, principalmente a sociedade civil organizada, os formadores de opinião pública, não se derem conta de que o controle civil democrático sobre as Forças Armadas é um dos pilares da democracia, nós vamos continuar tendo sobressaltos. Pra caralho! Essa atitude, as posturas do Braga Neto e do Paulo Sérgio Nogueira, que estão documentadas agora nesse material da PF que foi divulgado, mostra um sentimento de impunidade que esses militares tinham. E isso não é fortuito. É porque, na verdade, sempre houve, né, impunidade em relação a militares que desestabilizaram ou tentaram desestabilizar a democracia no Brasil. Vamos ver se, a partir desse episódio, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, em particular o Poder Legislativo que faz as leis, toma alguma atitude mais enérgica em relação ao controle das Forças Armadas. Espero que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco... O covarde frouxo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco... Calma, vocês estão de cabeça quente. Depois de saber que era um dos alvos que seria preso no caso de um golpe bem sucedido ali, naquelas tramas da intentona. Pois é, o nome do Pacheco tava lá, assim como o do Gilmar Mendes. Mas depois o Bolsonaro pediu pra tirar o nome dos dois. Por que será? E deixou só o do cachorro do Supremo. Outra coisa curiosa também eram um pouco os alvos desses militares, né? Os alvos desses militares não eram o Boulos, não eram o João Paulo Stedley do MST. Os alvos desses militares eram o Alexandre de Moraes, eram o Rodrigo Pacheco, que são representantes são alinhados com uma posição política de direita. Que delícia, cara! Medo e delírio. Então, espero que depois desse episódio também, a direita pare de identificar nos militares aliados para tentar conter ou combater a esquerda. Espero que, se existe
uma direita democrática no Brasil, que ela se alinhe com os valores da democracia e pare de tentar instrumentalizar ou usar como aliados, né, os militares, como aconteceu desde o início da República, né? Uma parte da classe política via os militares como aliados para desestabilizar outros grupos políticos. Os militares, eles não estavam, nos últimos anos, desestabilizando outro grupo político, eles estavam desestabilizando a democracia. Então vamos para os desdobramentos da operação. E o que parecia um grande escândalo não era escândalo nenhum. Bom, a Natuza Neri e a Daniela Lima encontraram, na verdade a PF encontrou, elas tiveram acesso a uma carta, que Bolsonaro leria após o golpe. O documento estava no escritório do ex-presidente, na sede do PL lá em Brasília. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Calma, por favor! E Júlia, um roteiro de discurso. Acho que foi a melhor definição, quem deu foi a Natuza, inclusive. Neri! Cita de Aristóteles a Tomás de Aquino. Tá de sacanagem, né? Diz que não se deve transigir com leis injustas. Ordens absurdas não se cumprem. E que ir contra elas é um princípio iluminista. Não foi o Bolsonaro que pediu. E ele termina, como a Natuza já sabia, a gente conseguiu confirmar com o papel na mão, que há ali a decretação de um estado de sítio e de uma garantia de lei da ordem. Ficamos sabendo agora que o presidente da República resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Não. Vamos então pro texto encontrado lá na sala do Bolsonaro no PL com a Natuza. Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado democrático de direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas... Pô, toda hora isso, cara. 4 linhas. Chato pra caralho. E aí você tem esse trecho que eu tô lendo agora, e eu continuo. Com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, decretação, decreto, operação de garantia da lei e da ordem. Flashback. E aí, quando se abre o debate sobre a GLO, a Janja ela está sentada nesse momento, e ela fica em pé e diz: GLO não, é entregar para os militares. Foi a Janja que mandou. Não aceita GLO, porque GLO, tudo que eles querem é tomar conta do governo. Também temos a informação de que o Gonçalves Dias e o ministro Musso diziam para o senhor, pegando o pulso dos militares da hora, que a esplanada só esvaziaria se houvesse a GLO. O senhor recebeu essa informação? Recebi e disse que não ia ter GLO. Se eu tivesse feito GLO, eu teria assumido a responsabilidade de abandonar a minha responsabilidade. Aí sim estaria acontecendo o golpe que as pessoas queriam. O Lula deixa de ser governo para que algum general assuma o governo. A flashback. O texto é maravilhoso, né? Mas vamos pra realidade. Bora pra Natuza, a Daniela Lima, a Júlia do Ailib e o Wesley Bischoff no G1 no dia 8. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o advogado dele, Paulo Amador da Cunha Bueno, enviou a suposta minuta do golpe para o celular do ex-presidente para que ele, abre aspas, pudesse tomar conhecimento do material dos referidos arquivos, fecha aspas. Essa minuta aí, depois da primeira operação pra cima do Cid, ficou pública. O advogado jura que mandou a minuta via WhatsApp já em 2023, depois da minuta se tornar pública, depois de alguma operação pra cima do Cid. Pois é, segundo o advogado, o Bolsonaro não sabia do que se tratava e pediu que mandassem o documento pra ele. Aí o Bolsonaro teria impresso e guardado. Não fode, porra! Tá aí uma defesa minimamente não idiota da parte do Bolsonaro. Aleluia, glória a Deus! Os textos são parecidos, mas os detalhes trazidos pela Daniela Lima na Globo News não parecem bater com a minuta original, não. Pode parecer estranho. E vamos com o que importa nessa questão. Foda-se a minuta encontrada em 2024, quando esse documento já era público. O que importa mesmo é o que o Bolsonaro fez com a minuta golpista em 2022. E isso tá bem claro já. Bora com a Andréa Sadi, o Gustavo Petró e o Reinaldo Turolo Júnior no G1 no dia 14.
Registros da movimentação no Alvorada e dados de estações rádio base permitiram à PF corroborar o relato de Cid e obter mais detalhes sobre participantes das discussões sobre a minuta do decreto. A partir dessas informações e de dados descobertos no celular de Mauro Cid, a PF afirma que Bolsonaro sabia da existência da minuta. Eu tô passada, chocada. Pediu e fez ajustes no teor dela. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E a apresentou a militares também investigados por tentativa de golpe de Estado para manter o agora ex-presidente ilegalmente no poder. Ou seja, as mensagens encontradas são corroboradas com os registros de presença nos palácios e a localização dos telefones dos envolvidos. Segundo a PF, no dia 19 de novembro, a minuta foi apresentada para o Bolsonaro, entregue a ele pelo Felipe Martins e por um outro cara aí. No dia 7 de dezembro, o Felipe Martins apresenta a minuta modificada para o Bolsonaro, para os comandantes da Marinha e do Exército e pro sentar na mesa ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Aí, 2 dias depois, em 9 de dezembro, Bolsonaro apresentou uma versão enxugada pro general Estevan Teófilo. Muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. E a gente precisa confessar que a gente sentiu falta do Clube Militar. Notas de repúdio diariamente. Porque nem em off tem general reclamando. Bora pro Guilherme Amado no dia 8 no Metrópolis. Segundo fontes do Ministério da Defesa, até agora a recepção nas cúpulas das Forças Armadas tem sido tranquila. Como assim? Com os militares entendendo que as decisões judiciais são embasadas. Pois é, sentiram e sentiram muito. Que pena. E alô, Luiz Inácio, a hora é agora, hein, porra? Alô. Bora de ousadia e alegria! Mas é o que tudo indica, não vai acontecer nada. Isso é enganar. Ah, e teve isso aqui, ó. Um oficial do Exército que tá entre esses alvos aí da mega operação da PF nessa quinta-feira desmaiou. Não dá pra continuar, tá passando mal. Recebeu os policiais federais e cumpriu o mandato expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. É o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida. Tu vai ficar de perna bamba depois que eu te pegar. É a Polícia Federal. Ele é comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército. Pô, não dá, cara. O Brasil não dá. Psicológicas do Exército. Ele é alvo da operação por suspeita de contribuir com as ações que resultaram na tentativa de golpe de 8 de janeiro. E ao ser surpreendido pela polícia, o oficial precisou ser socorrido às pressas. Pega aí. Alô, Bolívia, imagina numa guerra, hein? Estoura um rojão numa reunião do alto comando, metade falece e a outra metade se aposenta por estresse pós-traumático. Mas os ouvintes mais atentos devem estar sentindo falta da menção a um certo general, apesar dele já ter aparecido aqui. Ô, Mourão, você não é convidado nem pra conspiração, cara. Que coisa, hein? Nem pra conspiração ele era convidado. Ninguém confiava nele, nem pra conspirar. Maravilhoso. Tá desprestigiadíssimo o Mourão, hein? Inclusive deve estar ofendido. Mourão foi humilhado por longos 4 anos durante o governo Bolsonaro e, ao que parece, após um certo tempo, nem de reunião ministerial ele participava mais. Vários generais conspirando e um de discurso golpista há muito tempo que defendia a possibilidade de autogolpe na TV. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe? Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Logo esse aí nem aparece. Mas ele não ia se fazer de rogado. Pelo visto, ele também quer ser alvo da operação. Toque. Nosso país vive uma situação de não normalidade. E se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida que nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. Vocês estão de sacanagem! Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Tenente Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o herói. Mano, corra, rapaz. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não esconde o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. Com certeza. Nenhuma, e aqui eu deixo claro, nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não
Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. Não, brother. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. Nem existe isso, você está inventando palavras. O que o Mourão sugere? A guerra! Que os generais vão pegar em armas que descumpram decisões do STF, advindas de uma investigação da PF chancelada pela PGR? E o Mourão foi só elogios ao Gonê, hein? A gente lembra. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da justiça militar. Teu cu! Mas pro Mourão só militares podem julgar militares. Teu cu, isso aí, teu cu. Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder. Pois é, o Celso de Mello descreveu o governo do qual Mourão era o vice-presidente como um ovo da serpente. E Mourão agora fala em Hitler. Limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Acredito que temos que estar articulados. E aqui conclamo a todos que por meio de palestras, entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade e que cobre de forma pacífica e dentro da lei esses arbítrios que o STF vem cometendo. É o que? O Mourão quer tirar foto na frente da PR pra posar de golpista? Mas estamos torcendo que o Xandão não vai dar esse prazer pra ele não, hein? E na verdade, lamentavelmente, a Suprema Corte se torna instrumento das oligarquias regionais. Essa porra é esquete, né? O general reclamando de oligarquia? Se analisarmos a história do Brasil, é quase uma volta a 1922. Uma revanche histórica das oligarquias contra tudo que as desafiou naquele momento. Peraí, bicho. Peraí. Para. Mas o Mourão subiu na tribuna do Senado para insuflar as patentes mais baixas. E o José Cláudio Alves, professor da UFRRJ, que já virou habituê do Medo e Delírio, explica bem o cretinismo da comparação. Não, o tenentismo foi um movimento dessa classe média baixa dentro do Exército para que houvesse mudanças na sociedade. Então, só que o tenentismo é um movimento, sempre foi um movimento de esquerda. Eles contestavam as oligarquias, e é o contrário do que ele está falando. Tudo bem, ele está dizendo que o STF se aliou às oligarquias para reprimir os tenentistas. E ele está assumindo como se o movimento dele agora, com o Bolsonaro, essas merda tudo aí, fossem um movimento legítimo de baixas patentes. Primeiro que eles nem têm aproximação dessa galera de baixa patente. Eles querem criar um vínculo para poder ter suporte nesse confronto com o STF. E a maior liderança de todas do tenentismo foi Luiz Carlos Prestes, que foi pro Partido Comunista. Eles odeiam Luiz Carlos Prestes, por eles matavam Prestes, prenderam Prestes várias vezes, Getúlio Vargas fez isso também. Então, o tenentismo tinha uma raiz mais radical de classe média, e claro que sofreu as sanções naquela época de todos. O tenentismo passou 3 anos fazendo guerra dentro do interior do Brasil e fora do Brasil também, contra as tropas que o próprio exército lançava contra eles. Então o próprio exército, que Mourão diz aí fazer parte, nunca aceitou o tenentismo e reprimiu o tenentismo. Então ele está fazendo um jogo de cena para poder aparecer e insuflar a galera de baixa patente, que eles nunca deram a mínima para essa galera também. Então é uma super jogada deles. O tenentismo tem essa raiz radical, tem seus limites, porque eles não tinham uma penetração popular muito grande, mas eles confrontaram a estrutura da época que eles questionavam. Então, Mourão está fazendo isso, chamando uma base radical para poder dizer que eles estão agora sendo atacados pelos conservadores oligarcas. Isso é uma jogada deles, isso é um canalha mesmo. Eles são bons para fazer isso. Resta saber se essa galera vai aderir a essa movimentação. Isso é uma possibilidade. Valeu, Zé Cláudio. É extremamente preocupante, uma vez que a mera observação da precipitação dos acontecimentos, cada vez mais traumáticos, indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Olha o papo do Mourão. A guerra! Só pode ser inveja e o Mourão quer ser preso, porra. Desça daí, seu corno, desça daí. Perseguem-se homens de honra.
caralho! Que dedicaram sua vida ao serviço da pátria, ao mesmo tempo em que corruptos são aquinhoados com o perdão de suas dívidas e a bandidagem, que massacra a nossa população, está livre nas ruas. Pois é, eis a linha de defesa que restou ao generalato brasileiro. Aí o pessoal tá tentando realizar o sonho do Mourão, hein? E pediu a prisão do senador. Essa daí, chifrudo, o que há? Mas tem outro general que tava sumido dessa história. Fala, galera! Abraço, galera! Bora pra Paula Serra, o Patrick Camporês e a Sara Teófilo no dia 14 no Globo. As investigações da Polícia Federal apontam que o ex-ministro da Saúde e atual deputado federal Eduardo Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, foi um dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que defenderam uma ruptura constitucional no país. Relatório da PF, ao qual o Globo teve acesso, descreve conversas por aplicativo e registros de entrada no Palácio da Alvorada como indício de que o militar defendeu a adoção de medidas que pudessem reverter o resultado eleitoral de 2022. Procurado, Pazuello não se manifestou. Por que será? O Pazuello poderia negar. Eu nunca sentei na mesa. Mas, segundo a assessoria dele, abre aspas, o deputado não vai se pronunciar sobre o assunto por agora, fecha aspas. E se tinha 2 generais interessados em golpe, eram os 2 generais com mais crimes nas costas, Braga Neto e Pazuello. Dados do GSI obtidos pela PF confirmam que Pazuello esteve no Alvorada no dia 7 de novembro de 2022. Passou quase 11 horas na residência oficial, das 7h30 da manhã e saída às 6h20 da tarde. Cid também esteve no local. No momento em que Pazuello apresentou a proposta a Bolsonaro, segundo Cid, o então presidente desconversou e nem quis saber. Em acordo de colaboração, no entanto, Mauro Cid afirmou, segundo a PF, que General Pazuello, abre aspas, integraria o grupo de radicais que queriam reverter o resultado das eleições, fecha aspas. Pois é, o grupo que não era radical, O folclórico general democrata. não queria subverter o resultado, só queria minar a credibilidade do sistema eleitoral. Desculpa a linguagem aí. Ah, não fode, porra! E acabou essa parte 2. Semana que vem a gente volta com parte 3.